Sabe, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Deus é integralmente bom, Ele é totalmente bom. Diferente da gente, que a gente é bom em algumas coisas e outras coisas a gente não é tão bom, Deus é totalmente bom. Tudo que Ele faz é perfeito, sabe? Eu glorifico a Deus porque um ambiente como esse, um culto como esse, o culto é o momento que nós temos para tirar o nosso tempo, para dar o nosso tempo para devolver algo para o Senhor, para dar algo para o Senhor, sabe? De cultuar Jesus. É o momento que nós temos de oferecer alguma coisa para Deus. Mas até nesse momento em que nós oferecemos algo para Deus, isso só é bom porque Deus está presente. Porque no meio do louvor Deus habita. Porque o Espírito Santo dele que conduz a oração. Porque é o nome de Jesus que é glorificado. Então esse ambiente é bom por causa do Senhor. E isso é maravilhoso, sabe? Que o Senhor venha ser glorificado mais ainda nessa noite, amém? Abre sua Bíblia aí, Lucas 17, versículo 11. E você pode ficar sentadinho, não precisa levantar não. Já ministrei uma vez essa palavra, eu falei sobre gratidão e eu quero falar algo que o Senhor revelou ao meu coração nesses dias, nessa semana, sobre essa palavra. Lucas 17, verso 11. Você achou? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Presta atenção. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões da Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. Jesus os ouviu e viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Presta atenção. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. Eles foram curados quando iam pelo caminho. Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor tem falado conosco nesse tempo. Que o Senhor venha rasgar o nosso coração agora. Pode entrar, ele está aberto, Jesus, e fala conosco. Germina a tua semente em nós essa noite, em nome de Jesus. Amém. Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. E Deus, quando cria o homem, é muito bom. Deus, quando cria a terra, Ele vai criando as coisas, Ele olha para tudo que Ele faz e fala assim: é bom, isso é bom. E Deus, Ele cria o homem de uma maneira assim, tão maravilhosa, que Ele faz a nós semelhantes a Ele. Eu já falei aqui algumas vezes, e tem sido ministrado alguns dias aqui, algumas vezes, que o Senhor, quando Deus Ele faz o homem, Ele faz em 3 partes, semelhante como Ele é também 3 em um: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele nos faz espírito, alma e corpo. Na realidade, nós somos um espírito que habitamos no corpo e temos uma alma. Mas aí, quando Deus Ele cria o homem nessa forma, desse jeito, você sabe da história, o homem ele cai, ele peca. E aí todas essas 3 partes do homem vêm desmoronando por causa do pecado. O pecado vem trazendo consequências graves no homem, tanto no corpo, na alma e no espírito. No espírito, nossa parte mais interna, aquilo que nós realmente somos, a nossa essência, que foi o que o Senhor soprou em nós, era o local de conexão com Deus. É o local onde Deus se encontrava, é o local onde Deus se encontra conosco. Por isso que a Bíblia diz bem assim: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito. É o local onde nós devemos nos relacionar com Deus em espírito, porque Deus é espírito, e importa que nós o adoramos em espírito. E o ponto de conexão com Deus, ele é destruído por causa do pecado. E agora não há mais aquela conexão que Adão tinha com Deus no jardim. O relacionamento agora, que era íntimo e próximo, agora é distante. Também o homem ele teve consequências terríveis na alma.
A alma são as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa mente. E nessa geração nós deparamos com uma geração extremamente ferida na alma. No dia a dia nós conhecemos, nós vemos nas redes sociais, nas conversas, nos noticiários, pessoas com problemas de depressão, pessoas com problemas, com feridas na alma, com traumas. Talvez nunca nós estivemos diante de uma geração, de um tempo, com pessoas com tantas feridas na alma como nós vemos hoje. Sabe, pessoas que não conseguem ter a sua identidade em Deus, que traz consigo, sabe, mágoas, feridas na alma por algo que foi falado, por algo que foi feito. Isso dói até hoje, e a dor da alma é a maior dor que nós podemos sentir. Sabe aquela história que alguém fala bem assim, uma palavra dói mais do que um tapa na cara? É uma verdade. Muitas vezes nós carregamos dores, feridas na alma, mas tudo isso vem de consequência do pecado. Também no corpo, nosso corpo, que era para ser imortal, agora é um corpo corruptível. E a gente agora tem doenças, tem cansaço, tem fadigas. E dentre as doenças que nos acomete, que acomete a humanidade, a Bíblia, ela tem uma atenção maior, a gente consegue ver relatos maiores sobre a lepra, que foi o que a gente leu aqui, 10 leprosos. Hoje em dia a lepra, ela se chama, trocou o nome, é hanseníase. É uma doença terrível, que ela começa a trazer feridas na pele, e a pessoa, ela é tão terrível que fica insensível àquela região, aquele local onde faz aquela ferida, onde faz aquela mancha, aquela marca. Você pode tocar, você pode apertar, você pode queimar, a pessoa não consegue sentir. A pessoa não consegue mais sentir nada ali, e isso é muito ruim, porque ela vem de fora para dentro, ela pega a parte mais superficial da pele, e você não consegue sentir, e aí ela vai comendo os tecidos, come mesmo, sabe? E ossos, e tem pessoas que perdem parte do corpo, orelha, perde dedo, é terrível. Mas hoje em dia a medicina está avançada e quase ninguém morre com hanseníase. Nós temos medicamentos que a pessoa que tiver hanseníase, ela pode ter uma vida normal, inclusive ter contato conosco, não vai ter problema nenhum. Mas ainda hoje existem lepras na alma e lepras espirituais. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, amém? Se a hanseníase, ela deixa sua pele, sabe, deixa o seu corpo insensível, a ponto de você não conseguir o contato, você não conseguir sentir o toque. Na alma também, nós perdemos aquilo que nós fomos chamados, aquilo que nós fomos criados para ser. Quando Deus, Ele cria a gente, e Deus nos ama, como foi cantado aqui no período de louvor, Ele se importa com todo o nosso ser. Se engana quem acha que o Senhor, Ele não se importa com as suas emoções. Se engana quem acha que o Deus não se importa com aquilo que você está sentindo. Não. O Senhor, Ele se importa sim. Você é importante, nós somos importantes para Deus sim. Embora Ele seja o centro, e eu quero que minha mensagem seja cristocêntrica, Ele é a razão, Ele é o motivo, mas o amor dEle é incondicional. O amor de Deus, ele é incondicional no sentido que, não importa o que nós façamos, o amor dele não vai aumentar nem diminuir. Não é por aquilo que a gente é ou por aquilo que a gente faz, é por aquilo que Ele é, e Ele nos ama, Jesus nos ama. Mas o amor dele é condicionante. Quem recebe desse amor e anda nesse amor, é condicionado, é levado, é encaminhado para um estilo de vida, para uma forma de vida, para um novo pensamento, para um novo entendimento, para uma vida de renúncia, para uma vida de santidade. O amor de Deus, ele é incondicional a ponto de nos atrair, mas a partir daí ele começa a nos direcionar, a nos encaminhar. Quando a gente lê esse texto aqui,
Os leprosos eles gritaram por Jesus de longe. Jesus ele estava indo a caminho de Jerusalém, e Jesus ele tem isso. Ele sempre entra em rota de colisão com as nossas mazelas, ele sempre entra em rota de colisão com aquilo que o pecado trouxe para a humanidade. Sabe, uma vez ele estava indo, a minha esposa ministrou isso na terça-feira. Ele estava entrando numa cidade chamada Naim, naquela cidade estava saindo o velório. Iriam enterrar um jovem ali. Jesus entra em rota de colisão e transforma aquela situação. Jesus entra em rota de colisão com esses leprosos que se tinham que ficar afastados, sabe, da sociedade. E eles gritam de longe para Jesus, eles não chegam perto e gritam: Jesus, tem misericórdia de mim, de longe. E nós muitas vezes também temos esse relacionamento com o Pai, nós temos esse relacionamento com Deus, por causa da nossa lepra na alma, por causa da nossa lepra no espírito. Nós buscamos o Senhor de longe e gritamos bem assim: pastor, ora por mim. Irmã Marli, ora por mim, porque eu sou leproso. Eu estou com a minha alma toda ferida, eu estou cheia de cicatriz, eu estou cheio de marcas aqui e dores, e eu não sou digno nem de chegar perto, então grito de longe para Jesus, vai que Ele me ouve. E é interessante que quando a gente lê uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Vocês conhecem a história do filho pródigo? O menino ele sai de casa cheio da grana do pai e gasta tudo. Ele chega ao ponto que ele começa a trabalhar apacetando porcos, dando lavagem para os porcos comer. Eu entendo que quem trabalha no serviço dele não fica limpinho. E aí, em um certo momento, ele fala assim: vou voltar para a casa do meu pai. E ele decide voltar para casa e ele vai. Ele não tem grana, ele trabalhava apacetando porcos, ele faz uma viagem. Entendo eu que aquele menino, ele não está cheiroso. Você concorda comigo? Não deve estar cheiroso. Mas ele pensa em voltar para a casa do pai, e ele vai caminhando para a casa do pai. Mas o pai, quando vê, o pai não caminha em direção ao filho, ele corre em direção ao filho, ele abraça o filho. Sabe, aqueles leprosos, eles gritaram para Jesus de longe. E muitas vezes nós fazemos isso por causa das nossas feridas nas almas. Não, eu não posso estar perto de Jesus, porque eu sou assim, porque eu passei por isso. Mas quando na verdade Jesus fala: quer que você esteja perto, nos braços do Pai, te deseja nos braços e não perto. É nos braços e não perto. E aí Jesus fala bem assim para aqueles 10 leprosos: ó, vai lá e mostra o sacerdote. Por que Jesus fez isso? Porque era lei. A lei de Moisés dizia: se você tem uma suspeita de lepra, se você tem umas feridas, aí vai lá e mostra para o sacerdote, ele vai te examinar. E aí tem todo um ritual, tem todo um trabalho que ele ia fazer, o sacerdote ia olhar, ia furar, e ele ia falar: ó, isso é lepra, isso não é. Se for lepra, você vai ficar fora da cidade, você tem que ficar longe para não contaminar todo mundo. Agora, se não for, tudo bem, você passa uns dias aqui, a gente vai examinar de novo, e aí você pode voltar. Era lei, tinha que ser cumprido. Ainda que o Pai nos quer em seus braços, ainda existe uma vida de renúncia, de lei, de palavra do Senhor que precisa ser vivida nesse tempo. Tá? Por isso vai lá e mostra o sacerdote, faz o que tem que ser feito. Eu falei, o amor de Deus ele é incondicional, mas ele condiciona nesse sentido, ele começa a nos direcionar. É assim que tem que ser, sabe? Aquilo que eu falava antes, eu já não posso falar mais. Aquilo que eu via antes, eu já não vou ver mais. As atitudes que eu tinha antes de ter um encontro com esse amor, agora eu já não tenho mais. Ainda, a porta é estreita. Ainda há um caminho, ainda é necessário uma vida de santidade, ainda é necessário uma vida de renúncia. Mostra para o sacerdote,
Faça o que tem que ser feito, faça aquilo que a Bíblia diz, faça aquilo que a palavra diz. E os 10 foram. E a Bíblia diz bem assim que eles foram curados aonde? No caminho. Da outra vez que eu ministrei, eu falei que no caminho fala sobre o processo, um processo de cura. E que era interessante que um olhava para o outro e via, você está curado, você está curado. Mas o Senhor, Ele me deu uma palavra e foi incrível quando Ele falou comigo. Eles foram curados no caminho. O caminho não é a sua trajetória da sua casa até a igreja. O caminho não é a rota, não é uma rota. O caminho não é um trajeto de um lugar para o outro, não. O caminho é uma pessoa, o caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A cura está em Jesus. A restauração está em Jesus. É no caminho, o caminho é Jesus. Não existe restauração completa sem Jesus. E ele fala, você vai ser curado. E eles foram curados no caminho. Eles não foram curados sabendo qual era o caminho até onde ficava o sacerdote, não. Não é sobre saber qual é o caminho, não é sobre saber sobre Jesus. É sobre estar no caminho até se tornar um com Ele. A caminhada com Jesus é nos fazer cada dia mais parecido com Ele, cada dia mais ser semelhante a Ele. Esse é o caminho, é nesse lugar que nós devemos estar posicionados, no caminho que é Jesus Cristo. Esse é o caminho. Jesus está em Jesus. Como está em Jesus? Como eu posso estar em Jesus? Verdades práticas para uma vida para estar com Jesus: jejum, oração, palavra, tempo de qualidade com Ele. Não tem muito segredo, não tem muito mistério nisso aí, mas está no caminho, e esse caminho é você estar ligado nele o tempo todo, sabe? A Bíblia, ela vai nos dizer que faz uma referência para nós como humanidade, chamando de vaso, pessoas como vaso, sabe? Um recipiente próprio para receber alguma coisa dentro, um vaso. Eu já falei isso para os jovens algumas vezes. Às vezes a gente, como que eu vou me encher de Jesus? Como eu vou transbordar Jesus? Como eu vou ser alguém que possa falar de Jesus? Primeira coisa, para encher algo, eu preciso esvaziar aquilo que está dentro. Edmar fala isso. A gente precisa esvaziar algumas coisas de nós. A gente precisa deixar para trás algumas cargas que nós carregamos, sabe? Alguns pensamentos, alguma forma de pensar, alguma tradição, talvez algo que nós carregamos da nossa família por muito tempo e a gente acha isso é assim, 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 mas Jesus fala, não, é desse jeito, mas eu faço isso dessa forma o tempo todo, eu nasci assim, eu cresci assim. Mas no caminho com Jesus a gente vai mudando, sabe? Na verdade a gente não vai mudando, Ele vai mudando a gente. Ele vai transformando, de encontro em encontro, Ele vai nos transformando. Ele vai nos moldando. Ele vai nos ensinando. No caminho nós temos experiências com Jesus. 2 discípulos, depois que Jesus havia morrido, voltam para Emaús. E no caminho, Jesus aparece. E aí Jesus começa a conversar com eles. Por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Só você que não está sabendo o que está acontecendo no mundo. Na minha tradução é bem assim, eles falam. Só você que não está sabendo o que está acontecendo no mundo. Jesus Cristo, Filho de Deus, foi crucificado. E aí Jesus, sem que eles soubessem que era Jesus, começa a falar, mas não era necessário que isso acontecesse, não estava escrito assim. E eles vão conversando, chega um momento que eles param para comer. E quando Jesus parte o pão, eles reconhecem quem Jesus é. E aí eles falam bem assim entre eles, olha, o seu coração não ardia quando ele falava?
no caminho, nosso coração arde quando Ele fala, sabe? Nós entendemos quando Ele fala, quando nós estamos no caminho que é o próprio Jesus. E aí Ele começa a moldar e falar, e a gente começa a entender. Mas a gente só reconhece realmente com quem Ele é no partir do pão, é na mesa, é no relacionamento diário com Jesus. No momento que Jesus parte o pão, eles falam, com certeza eles já tinham comido com Jesus alguma refeição antes. A maneira como Jesus parte o pão deve ser uma maneira muito única, e eles conseguem perceber que era o Jesus do partir do pão. No caminho é se relacionar com Jesus, é aquecer o coração com a palavra dEle, mas é comer da mesa dEle, é comer do pão dEle no caminho. Mas aqueles homens, eles foram curados. A Bíblia vai dizer bem assim, que apenas um voltou para agradecer, que era até samaritano, mas eu não quero entrar nesse detalhe. Mas a verdade é que eles foram curados por Jesus, porque eles estavam no caminho, que é o Jesus. Jesus, ele restaurou na vida daqueles homens a saúde, ele restaurou a pele deles. Ele restaurou a dignidade, porque agora eles poderiam voltar para a cidade, voltar para a família, poderiam estar juntos, restaurou. Essa igreja chama Assembleia de Deus Ministério Restaurar. E durante 10 anos que essa igreja foi plantada aqui, nós temos muitas histórias e testemunhos sobre restauração de família, sobre restauração de vida, sabe? Sobre restauração. Mas chegou um tempo de uma restauração maior em nossas vidas, e esse tempo já chegou, nós temos vivido isso, de uma restauração, de relacionamento com o Pai, assim como foi no jardim, assim como Adão teve, sabe? Se o pecado original, ele destruiu o espírito, a ponto de perder a conexão com o Pai, e arruinou a alma, a ponto de a gente viver hoje, sabe? Um tempo de mazela da alma, de traumas, de depressão, de tantas coisas. É o tempo que o Senhor tirou para restaurar todas as coisas. A restauração dele é completa. Mas diferente da hanseníase, que vem de fora para dentro, que vem comendo primeiro a pele, depois os tecidos, os ossos, a restauração de Jesus verdadeira, ela é de dentro para fora. Ela nasce no espírito primeiro e depois vem para a alma. É no espírito primeiro. Chegou um tempo de reconectarmos com Jesus, reconectarmos com Deus no nosso espírito. Ele quer falar comigo e com você no espírito. Ele quer te tocar no espírito. E se houve ainda, e se há ainda um tempo de insensibilidade, como a lepra trouxe, agora nós vamos viver um tempo de restauração no espírito, para que Deus possa sim curar então a nossa alma, curar nossas emoções, transformar nosso caráter, mudar a nossa mente. E se tiver alguém também com alguma cura física, Jesus vai curar, eu creio nisso que ainda cura. Mas mais importa, irmãos, é que nós vivemos o Senhor no Espírito. Mais importa se reconectarmos com Ele a cada dia. Mais importa estarmos ligados nele a cada dia. Não há tempo mais para insensibilidade, para não sentir Deus. Quando a gente vem no culto como esse, é impossível não sentir Deus, porque é Ele que faz tudo, sabe? Os louvores são tocados, é o Espírito Santo dele que conduz. Mas se ainda a gente não consegue sentir plenamente, alguma coisa de errado tem, a gente precisa examinar isso. Gritar para Jesus: Jesus, tem misericórdia de mim, porque eu não estou conseguindo sentir. E Ele vai nos colocar no caminho que é Ele mesmo, para que a gente possa viver aquilo que Ele nos chamou para viver, uma vida conectada com o Pai. Uma vida conectada com o Pai. Deus se importa, sabe, com a sua depressão, Ele se importa com a sua angústia.
Deus, Ele se importa com aquilo que você sente. E às vezes está tudo bem. Você examina a sua vida, examina a vida de outra pessoa e fala assim, minha vida é muito boa. Mas só você sabe aquilo que você sente. E você não tem como dizer bem assim, por que você sente aquilo. Está tudo bom, mas eu sinto essa angústia, eu sinto essa dor ainda. A minha alma dói. É porque nós precisamos reconectar no Espírito para que a cura venha de dentro para fora. Jesus vem curando de dentro para fora. Essa é uma noite de restauração, de sensibilidade. Essa é a noite que Deus quer restaurar relacionamento aqui nesse lugar. Sim. Deus, Ele quer curar o seu corpo, se você tem alguma doença, sim. Ele quer curar as suas dores na alma, as suas emoções. Ele quer transformar, sabe, esse turbilhão que você está sentindo aí dentro, sim. Mas antes disso, Ele precisa conectar com você no Espírito. E para conectar no Espírito, é preciso que o nosso Espírito seja vivificado. Mas para que o Espírito viva, o corpo ele precisa morrer. As nossas vontades, elas precisam morrer. Os nossos desejos, eles precisam morrer. É necessário um passo de fé, é necessário um passo de renúncia. É necessário uma atitude. O filho pródigo caminhou em direção à casa do pai, ele só queria a casa. Mas o pai correu e deu os braços. O que você está querendo nessa noite? O culto do Senhor é o momento que nós tiramos para dar algo ao Senhor, mas Deus é tão bom que Ele também nos dá, sem a gente merecer. O que você quer para a sua vida nessa noite? Independente do que você queira, o segredo está em conectar com o Senhor no Espírito. Uma vida de oração, uma vida de renúncia, uma vida de busca ao Senhor. O segredo é estar no caminho, e o caminho é Jesus. Não é conhecer qual é o caminho. Não é conhecer, saber que Jesus, não é saber que Jesus é o caminho. Saber que Jesus é o caminho não vai mudar nada. Mas estar no caminho, sim, vai fazer a diferença. Estar nesse caminho, nesse processo, até que nós nos tornamos um como Ele, um como Jesus. Fique de pé.